estou de volta com o quadro Líder Especial de final de ano, comemorativo hoje com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes. Professor, eu gostaria de ouvir, nós já falamos sobre seus estudos, como surgiu a ideia de se tornar professor? Ao terminar o mestrado, quer dizer, naquela época praticamente poucas pessoas já tinham mestrado, e ter o mestrado, sem dúvida nenhuma, foi um caminho. Eu saí do mestrado, fui trabalhar no IPARD. O IPARD estava sendo constituído em 1973, né? Até graças muito ao Belmiro Valverde Jobim Castor, cara, pessoa muito conhecida, nós já éramos amigos, e ele virou secretário e me convida para ir para o IPARD. Aí eu fiquei no IPARD lá 2 anos, saiu um concurso para Federal, para a Universidade Federal. Época que não tinha mestrado, praticamente não tinha. A Federal acho que não devia ter nem 5 professores com mestrado. Doutorado, nem pensar. E aí eu fiz o concurso, passei, e sem dúvida nenhuma ali deu início, até porque eu de certa maneira gostava um pouco. Eu, como catarinense gosta de falar muito, eu já tinha, acho, alguma tendência para isso e gostava. E a oportunidade de fazer um PhD em economia fora do Brasil, nos Estados Unidos, como surgiu essa oportunidade? Aí foi outra sequência. Ou estar na universidade, talvez a grande vantagem de um professor na Universidade Federal, a sequência dele para poder até conseguir uma bolsa da CAP, CNPq, no meu caso foi CNPq, para o exterior, e estar na universidade praticamente você não pode estar parando. Aí surgiu a oportunidade, como eu já tinha feito mestrado, digo, não dá para parar. Já se falava, quem faz mestrado já começa a falar em doutorado. E aí eu gostaria realmente de ter uma experiência internacional, ir para fora. Como eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles tinham a Ohio State University, que é à época a maior universidade americana, tinha 55 mil alunos. Eles tinham uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, lá no mestrado, eu conheci alguns professores da Ohio State, que já davam aula também. E aí foi uma sequência. O meu próprio orientador eu já havia conhecido no Brasil antes de ir. E aí fiz a aplicação lá e fui aceito. O professor acredita, então, que essas parcerias ajudam muito os alunos, como é o caso da estação, que mantém parceria com várias escolas no exterior. Isso facilita a carreira de uma pessoa que está em início de carreira, até um profissional mais estabelecido? Professor? Eu diria que hoje muito mais. Lá nos anos 70 não se falava em globalização como se fala hoje. Hoje a necessidade de um profissional de ter essa experiência no exterior, quer dizer, conviver com novas culturas, fundamental. Mais hoje do que naquela época. Sem dúvida, essa é a razão que a estação realmente faz tanta questão de ter parceria, como agora recente levou um grupo de professores e alunos para Dubai. E aí nós queremos cada vez mais ir por esse caminho. E o professor tem uma larga experiência no setor privado, mas também no setor público. Qual é a diferença de trabalhar no setor público ou privado? Olha, essa é algo que a gente realmente fica muito frustrado. Sem dúvida nenhuma, acho que talvez as pessoas mais competentes deviam estar no setor público. Realmente, que a grande pedra no caminho hoje do Brasil, o setor privado, costumo dizer que mudou positivamente, por N razões da economia que mudaram, razões que fizeram a economia, então o setor privado hoje mudou radicalmente, positivamente. Quem não mudou, talvez foi o setor público. É só dar uma olhadinha que aumentando imposto toda hora, porque a máquina só crescendo, 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 quer dizer, há um descontrole total. Eu acho que nós devíamos ter gestores realmente muito mais competentes no setor público. Eu tive 2 experiências, uma no IPARD, aliás, várias, né, mas as 2 mais importantes, presidente do IPARD, 83, 84, depois 88, 89, como presidente superintendente da Fundepar, Fundação Educacional do Estado. Foi uma grande experiência. A gente fez grandes mudanças na educação, descentralizando a descentralização realmente dos gastos nas escolas, foi nesse período, junto com o professor Belmiro, que era secretário. São 2 experiências, mas eu diria que o setor privado, eu acho que eu realmente me vacinei, né, e hoje a gente quer a experiência no setor privado, sem dúvida nenhuma. Professor com essa larga experiência educacional, lecionando aqui no Brasil, mas também já lecionou fora do Brasil. Qual a diferença de lecionar para alunos brasileiros e trabalhar no exterior? É importante ter essa experiência fora do Brasil também? Eu tive, posso dizer que é um privilegiado, né? Eu tive 3 oportunidades. Uma em 87, logo depois do Plano Real foi em 86, então já se falava no Brasil que parece que teria acabado com a inflação. Aí eu tive um amigo no Japão que disse, faça um paper em inglês, manda para a Meiji University, que todo ano a Meiji University traz
2 profissionais do mundo inteiro para ficar lá algum tempo como professor e dar palestra em várias outras universidades. Eu mandei, eles aceitaram, então em 87 eu fiquei um bom tempo lá e dando várias palestras. Então foi em 87. Em 95 eu voltei ao Ohio State como professor visitante. Então me convidaram como professor, fiquei 1 ano lá dando aula na universidade muito mais sobre economia da América Latina. Foi na época que o professor ganhou o prêmio internacional? Foi, eu tive o prazer de ganhar o Alumni International Alumni Award, que é um prêmio considerado como um ex-aluno da universidade que é destaque internacional. Nesse ano, inclusive, eu ganhei e ganhou um ministro da Coreia do Sul. Foram 2 premiações internacionais. Então, em 95, fiquei como professor visitante. A Ohio State, como eu já falei, é a maior universidade à época dos Estados Unidos. Aí é outra realidade. Aí aquele é sonho do sonho, só para dizer que a Ohio State tem um campo de futebol americano para 115 mil lugares. Pode alguém achar que é até mentira. Há 39 anos, esse campo é lotado em todos os jogos, 115 mil lugares. E depois, mais recentemente, com a Universidade da Fachschule Münster, na Alemanha, também fiquei algum tempo como professor visitante lá em 2001, fiquei 1 mês mais ou menos lá. Professor, para encerrar esse bloco, gostaria de tirar uma dúvida. O que um aluno precisa fazer para tirar nota 10 na sua matéria? Olha, de certa maneira a gente é um pouco exigente. Talvez o grande questionamento do ensino no Brasil é quantitativo, a qualidade realmente é quase que deplorável, né? Realmente é meio difícil. A nota máxima tem sido 9,5, né? Meio é no máximo, mas eu acho que a maior satisfação é eu encontrar ex-aluno de 35 anos né, em pós-graduação e alguns alunos até me chamam de professor pornográfico. E tudo sobe o juro, cai a bolsa. Como é que funciona? Eu acho que um aluno que faz um MBA tem que saber mais do que a vovó. A vovó sabe tudo sobre economia, mas o aluno do MBA ele tem que saber explicar graficamente. Talvez essa é a grande dificuldade dos alunos no Brasil, mas o meu prazer é ter sido sempre bem avaliado e os alunos depois elogiam que foi muito bom para a vida deles. Que ótimo. Eu estou conversando com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes, ouvindo sua história de vida. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já já.